noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Lourdes Show. Eu espero que estejam todos muito bem, tenham uma boa noite. Hoje, nosso The Lourdes, ele é mais que especial, pois o nosso convidado é o nosso pároco, novo pároco, Padre Antônio Kopitsky. Seja muito bem-vindo, Padre. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Uma satisfação estar aqui. É a primeira vez que estou vindo e estamos como que aprendendo, conhecendo, travando amizades e estamos aí para servir. Jesus nos ensina que a vida, para ser plena de realização e felicidade, é serviço. Amém, Padre. E a gente sempre costuma perguntar para os nossos convidados, assim, como que iniciou a caminhada deles na igreja. Eu não falo, igual o senhor é padre, eu não falo especificamente do sacerdócio, mas desde quando o senhor frequentou a igreja, desde o seu encontro mais íntimo com Jesus, de tudo que o senhor aprendeu, até chegar no que o senhor é hoje, do que o senhor se tornou. Então, a gente tem que falar desde que era criança, né? Eu era menino ainda, gostava de ir na igreja, tinha lá um catequista, que naquele tempo também ele era como que ministro da palavra, e daí ele, lá na comunidade, uma comunidade assim, bem distante da cidade, 37 quilômetros, lá tinha uma fábrica de papel e umas 300 famílias morando lá. Lá eu residi nesse tempo que eu era criança e comecei a ir na escola. Antes já tinha morado na cidade, tinha morado na casa do meu avô, que era mais interior ainda, mas ali era uma pequena vila que existe até hoje, o Alta Grande. E daí esse catequista, ele viu o meu interesse de ajudá-lo, claro, como criança, fazia pouca coisa, mas ele me levava na bicicleta dele para ajudá-la na igreja, a limpar a igreja, abrir as portas e janelas, ajeitar lá os vasos, acender as velas, e depois chegava o pessoal para a celebração. E aí eu acompanhava ele fazia questão de me levar. Foi ali que eu comecei a gostar de ajudar na igreja, como criança. Daí, aos 10 anos, meu pai me colocou no colégio, foi lá que eu decidi ser padre, e aí já saí de casa com 11 anos, nunca mais voltei para casa. Aí no seminário também, quando estava fazendo o ensino médio, nós tínhamos lá em Curitiba que dar catequese na igreja, coisa que todo jovem faz, né? Muitos que são vocacionados começam ali a gostar da igreja, a fazer alguma coisa pela comunidade. Aí tinha também, já na filosofia, lá os grupos de jovens, daí a gente já tinha catequese, mais era da Crisma, e a gente foi se entrosando cada vez mais para poder servir a igreja. Nessas alturas eu já tinha decidido, né, que queria ser padre e tal, e o fato é que quando eu fui para a teologia, eu já tinha até preparado 2 turmas de crisma, mas descobri que não tinha sido crismado. Aí eu fui crismado no primeiro ano dos 4 de teologia. E aí eu senti que realmente Deus me queria como sacerdote. E então daí fui ordenado em 81. Então eu posso dizer que a minha vida de igreja começou lá atrás e só foi se fortalecendo. Coisa que para todo jovem hoje em dia também, quando surge algum vocacionado, alguma vocacionada, eles têm primeiro essa base, essa participação na igreja, onde começa a ajudar e a gostar de fazer alguma coisa, depois sente que Deus os chama para um ministério, para um serviço mais específico. Então assim foi a minha vida. Amém, Padre. É uma observação que a gente aqui do The Lourdes sempre faz, é que a maioria dos convidados sempre iniciam a caminhada enquanto criança, muitos citaram-se através da catequese, e eu, em especial, me sinto muito tocada pelo fato assim, de ser catequista há 2 anos, e eu, às vezes, imagino, por exemplo,
o sentimento da catequista ou do catequista de ver a criança que ele ensinou, que ele cuidou durante um tempo, por exemplo, se tornar padre, se tornar uma freira, uma irmã, ou até mesmo ajudar em alguma pastoral como um leigo, sabe? É um sentimento assim, muito único. Verdade. É verdade, isso é uma experiência que a gente faz de Deus, né? Eu digo, é você ajudando na comunidade e vai experimentando o amor de Deus. Aí você vai descobrindo que você tem potencial, que tem capacidade. Aí Deus começa a te colocar em certo serviço de maior responsabilidade. É onde você decide que o seu amor é para muito mais pessoas, para muito mais lugares. E aí você descobre que Deus está te chamando para um trabalho específico na igreja. E falando mais dessa questão de Deus tocar, de Deus chamar, conta pra gente, padre, como que foi para o senhor, quando o senhor sentiu o momento exato que Deus estava te chamando para se tornar um sacerdote, para guiar pessoas, para ensinar, para cuidar? Então, hoje, quando as pessoas me perguntam, quando foi que eu fiz a experiência de Deus? Eu digo, eu fiz a experiência de Deus com 9 anos. 9 anos. Porque meu pai, lá naquela vila da Volta Grande, ela existe no mapa, viu? Vai no Google, escreve lá, Vila Volta Grande, que você vai ver a Volta Grande lá, onde o Padre Antônio viveu, a infância. E aí, naquela vila, eu era criança e meu pai tinha casa de bar, né? Comércio e bar. E vinha muito bêbado lá. E dava muita briga de bêbado e tal. De vez em quando voava copo e a gente até machucava os pés. E eles também falavam muita piada de padre, de freira. E eu tinha um tio que era padre, que faleceu agora, esse ano. Agora faz um mês, mais ou menos, que ele faleceu. E tinha também um tio, que era o irmão da minha avó, que também era padre. Eram 2. Tinha freiras, várias primas e tias freiras. Ou seja, eu sou de uma família já assim que tinha muita presença na igreja, uma família muito religiosa, da parte do meu pai, né? Inclusive foi minha avó que me ensinou a rezar, né? Minha avó, que era de origem ucraniana, rezava as orações tudo em ucraniano, me ensinou a rezar em ucraniano. Mas o padre não queria, porque por aquilo que eu via lá dos bêbados lá no bar, as piadas todas, eu achava assim que não era uma boa vocação para gente séria. Só que eu gostava de rezar. Naquelas alturas já rezava para os meus primos que estavam no seminário desistir tudo. Aí, de fato, eles desistiram. E aconteceu que meu tio chegou lá, né, o padre Atanásio, e eu era pequenininho. Ele falou assim, Antônio, você quer ser padre? Eu, na hora, assim, direto falei, tio, só se puder casar. Sabia que padre não podia casar. Mas daí, aconteceu que, quando terminei lá o 2º ano primário, meu pai resolveu colocar minha irmã e eu num colégio de freiras, um colégio internato de freiras. E lá nós éramos 12 crianças, 8 meninas e 4 meninos. E daí à noite, na hora da janta, né, terminava a janta, as meninas iam lavar louça, não tinha o que fazer, a gente ia na capela das irmãs, lá na capela do colégio, e lá tinha a luzinha no sacrário, e a gente rezava o terço, os 4 meninos, todo dia. Ali eu comecei a sentir que tinha alguma coisa especial, né? Não era só uma luzinha assim no azeite, não existia energia elétrica naquele tempo. E ali estava o sacrário e estava Jesus. Eu comecei a sentir que o amor de Jesus me tocava, né? E aí nessas alturas a irmã me convidou para eu poder participar também na cruzada eucarística. E a gente achava bonito porque o apostolado da oração usava fita vermelha, os jovens no grupo de Maria, né? A congregação mariana usava fita azul e as crianças que quisessem usar fita amarela era da cruzadinha eucarística.
Só que tinha que rezar pelas vocações 2 orações, todo dia. Eu disse, você pode ser da cruzada eucarística, mas tem que rezar pelas vocações. Aí eu disse, não, rezar eu gosto. Eu gosto de ir na capela, rezar e tal. Comecei a rezar pelas vocações. Logo decorei aquelas 2 orações. E depois, todo dia, antes de ir para a aula, eu rezava as orações pelas vocações. Aí, nesse meio tempo, deixei de rezar pelos meus primos desistidos do seminário e eu comecei a rezar pelas vocações. E não deu outra. Passou uns 3 meses. Aí eu fui lá e falei para a freira, né, que cuidava da gente, que nos orientava nas reuniões mensais. Eu disse, irmã, o que é? Ele disse, agora eu quero ser padre. Ah, você quer ser padre? Que bom. Aí ela começou a me catequizar, né, mostrando como é que era a vida dos padres e tal. Aí eu vi o outro lado que eu não conhecia. Aí fiquei mais um ano naquele colégio até terminar o 4º ano. E já, em seguida, eu entrei para o seminário e nunca mais voltei para casa. Entrei no seminário com 11 anos. É muito tempo e muita coragem. Eu falo assim, porque o senhor comentou que com 11 anos entrou para o seminário e não voltou para casa mais. É uma decisão que o senhor tinha 11 anos, podia, assim, às vezes, por exemplo, no calor do momento, falar e aí depois de muitos anos se arrepende, mas o senhor está aqui, sabe? É uma prova que a gente tem concreta de que realmente era isso que Deus estava preparando para o senhor, porque ele não ia tocar uma criança de 11 anos e permanecer, sabe? Então, realmente era aquilo que Deus queria. E eu acho isso uma coisa muito linda e muito íntima, sabe? Eu penso que são poucos que conseguem ter essa graça. Aí tem um detalhe aí interessante, né? Que eu decidi então entrar no seminário e as irmãs daí foram me ensinando, me preparando com matemática e português, né? Que se exigia muito naquele tempo. Só que daí, um primo meu que sentava comigo na carteira, aquelas carteiras de 2, ele também decidiu ir para o seminário. E ele foi e ficou também. Ele ficou um ano depois. E eu era para ter ido com ele, para entrar lá com meu tio, lá no Paraná, né? Com os padres ucranianos, mas por causa da língua ucraniana eu decidi que não devia entrar lá. Aí chegou janeiro, fevereiro, e eu fiz corpo mole, eu não queria mesmo ir lá com meu tio, mas tinha um seminário bem ali perto de casa, a 37 quilômetros, que era o seminário de Rio Negrinho, dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Eu sei que ele foi para o seminário e eu fiquei. Aí já era início de fevereiro, quando eu falei para o meu pai, eu disse, agora eu quero ir para o seminário. Ele falou, agora? Agora. Aí nós fomos lá para a cidade de Rio Negrinho, e fomos lá no seminário, para poder eu entrar no seminário. Aí o padre falou assim, não entra mais, já passou o tempo, devia ter falado antes, devia ter vindo antes, os meninos já estão aí. E de fato já tinha alguns seminaristas ali, e eram 70 seminaristas que naquele ano vieram, né? E já tinha 69, só faltava um para completar os 70, que era eu. Aí o padre falou assim, não tem jeito, chegou atrasado. Aí foi onde meu pai apelou. Ele falou assim, fique sabendo, eu tenho um tio que é padre, tenho um irmão que é padre e quero ter um filho padre. Aí o padre esmoreceu, disse, você tem um tio que é padre, tem um irmão que é padre e quer que o menino entre. Ele falou, ele está querendo, e deixa entrar. Aí o padre falou assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, já está todo mundo aí, mas vamos ver um que não veio, porque tem que dar para ele um número de roupa, ele vai ter que colocar um número na roupa, em cada peça de roupa, porque aqui é muitos meninos, então cada um tem que ganhar um número. Aí sei que o padre foi olhar na lista, tinha um menino que de fato não tinha vindo. O número de roupa dele era 667. O algarismo depois daquele, da besta, que é 666. Aí ele deu aquele número, aí voltamos para casa. Meu pai foi comprar um enxoval. E uma semana depois eu entrei no seminário. Já estava todo mundo lá, cheguei atrasado. Aí foi difícil a primeira semana que eu não conhecia ninguém, né? Mas o fato é que se o padre não tivesse me aceito, daqueles 70 seminaristas seriam 3 padres. Eu fui o 4º.
Nossa, realmente eu fico muito surpresa com essas histórias, viu? Porque, tipo assim, eu fico imaginando como que as coisas não é, sabe? E Deus é providente demais, não tem lógica. O tanto que ele vai mexendo em cada coisinha para tudo se encaixar. Porque o padre podia ter simplesmente mantido a resposta dele de não, não e pronto. Então, aí o meu pai foi firme, eu quero ter um filho padre. E ele estava certo. Ou o senhor entrava ou o senhor entrava. Aí eu sei que entrei no seminário, aí demorou uma semana para eu me enturmar com as turmas. Aí bem mais tarde, anos mais tarde, um colega que tinha estado comigo e saiu, ele falou assim, o Kupitsky, ele me chamava pelo sobrenome. Kupitsky chegou no seminário, era acanhado só a primeira semana, depois ele comprou o seminário. Viu aí, ó. E aqui, padre, me conta, depois da sua ordenação, eu não tenho certeza, mas o senhor provavelmente deve ter ido para muitos, ou às vezes nem tantos lugares assim. Mas me fala quais os lugares que o senhor já esteve desde que o senhor se tornou padre. Então eu vou começar dizendo quantas cidades eu já passei, né? Entrei em Rio Negrinho, no seminário, fiquei 1 ano. Depois fui no ano seguinte para Corupá, lá fiquei 4 anos. Depois voltei para Rio Negrinho, mais 1 ano. Depois fui para Curitiba, 2 anos. Depois fui para Jaraguá do Sul, onde eu fiz o noviciado em 75. De Jaraguá do Sul fui para Brusque, fiz a filosofia. De 75 a 78, em 74 foi o noviciado. Depois de 78 a 81 foi a teologia em Taubaté. Aí ficando padre, em 81, dia 12 de dezembro, eu fui designado para trabalhar no seminário em Corupá, onde eu já tinha ficado 4 anos como seminarista e fui ser padre e formador. Aí eu fiquei lá 3 anos em Corupá. Daí o superior me pediu para eu ir para o Maranhão para ser missionário, lá na paróquia de Santa Luzia. Aí eu fui em 85 para o Maranhão, fiquei 5 anos lá, depois fui para a paróquia vizinha, à beira da ferrovia de Carajás. Eu fiquei mais 6 anos lá. Daí achei que o calor de lá era muito, muito grande, muito, muito forte, né? E aí voltei para São Paulo. Fiquei 2 anos na capital e daí me acharam com cara de missionário de novo. Só que dessa vez fui parar no Mato Grosso, na cidade de Lucas do Rio Verde. Lá eu fiquei 6 anos como pároco, de 98 a 2003. Daí voltei para São Paulo de novo, fui parar em Taubaté, onde permaneci 1 ano. Daí eu resolvi fazer uma pós-graduação em psicologia, fui parar no Paraná. E lá fiquei 2 anos na paróquia e em seguida acabei ficando diretor do seminário, do propedêutico. Daí, em 2010 mudamos o seminário para São Paulo. E daí já fui escalado novamente para voltar para o Mato Grosso, só que agora para outra cidade, cidade de Juara, bem no meio da floresta amazônica, lá perto dos índios lá. E lá fiquei 3 anos, de 2011 a 2013. Aí resolvi sair de novo do Mato Grosso, daí vim para Barretos, fiquei 7 anos. E aí esse ano me transferiram para cá. Com a graça de Deus e alegria, estamos aqui, conhecendo todo mundo, fazendo amizade, se enturmando, se esforçando para ser o padre que o povo precisa. Eu tenho um ditado que diz assim, já muito fácil quando não atrapalho, né? Mas se puder fazer alguma coisa de bom, é bom. E comentando assim, dessa mudança que o senhor fez, dessa viagem que o senhor teve, como que está sendo a sua adaptação aqui na nossa paróquia? Assim, eu acho que os primeiros dias não conta muito porque a gente está conhecendo, mas agora, o que o senhor já sentiu assim que mudou bastante? Então já estou praticamente 2 meses, né? Dia 8 vai fazer 2 meses. Hoje é dia 6? Isso. Dia 6. Então, veja, a gente está agora sabendo como é que é o ritmo da paróquia, que isso é a coisa principal, né, de saber primeiro, saber como é que o povo está participando, como é que funcionam as pastorais,
ver como vem a caminhada da paróquia para que a gente possa assumir essa coordenação, continuando com o mesmo ritmo de crescimento, todo mundo se sentindo satisfeito, bem servido, e cada um, né, cada leigo, colocando ali em prol da paróquia o seu melhor. Então a gente vem aqui para dar continuidade a tudo aquilo de bom que já existia e continuar proporcionando para todos a oportunidade de muita santificação, mas também de muita realização e crescimento espiritual. Amém, Padre. Muito obrigada, viu? Agora vamos, assim, falar de um assunto um pouco chato. Esse tempo de pandemia e Covid e tudo mais está sendo muito complicado para todo mundo. A gente tem uma noção de como que está sendo para o povo em si, tem uma noção de como que está sendo para políticos, né? A gente sabe que tanto o prefeito, né, tem as suas dificuldades, mas eu queria que o senhor falasse para nós, padre, na sua visão de padre e de toda a experiência que o senhor tem em relação também, vem as ordens do bispo e tudo mais. Qual que é a influência que toda essa situação tem gerado sobre a igreja? E, assim, principalmente, como que o senhor padre, vocês padres, têm lidado com isso para não abalar a fé? Isso. Uma pandemia, na verdade, é uma tragédia, né? Essa aí pegou o mundo inteiro e está todo mundo aí no mesmo barco, sofrendo. E vamos sofrer bastante enquanto não chegar a vacina para todos. Somente quando a vacina vier para 70% da população é que o vírus vai diminuir de intensidade de contágio. Então, até lá, estamos todos sofrendo, angustiados. A igreja sempre teve as suas atividades com aglomeração, missas, reuniões, procissões. Nosso movimento caiu para, eu diria, para 10%, 90% está tudo parado, catequese parada, mas temos que sobreviver. Nós temos que não perder o ânimo, né, a alegria de ser cristão. Agora, quem sabe, a gente não está podendo ir na igreja, então é Deus que está vindo às nossas casas, Ele vem por meio das transmissões. Deus está vindo também por meio do pobre, que está precisando de ajuda. Então, Jesus disse que é preciso olhar o pobre, o pequeno, o sofrido, como se fosse o próprio Cristo. Todas as vezes que vocês derem um copo de água, um prato de comida, a um desses pequeninos, é a mim que vocês estão dando. Então, Jesus está sofrendo hoje, está morrendo aí nas UTIs, na pessoa dessas pessoas que, nessas pessoas que estão ali sofrendo, Jesus está com elas, Jesus está morrendo com elas. Então Jesus se faz presente e nós temos que então encontrar um jeito de nos equilibrar na fé nesse sentido, de não se desesperar, ao contrário, termos calma, paciência, né, que vai passar. Enquanto isso, devemos mostrar que a nossa religião não é só aquela de estar na igreja, né, participando, comungando. Agora temos que comungar Jesus através do pobre. E fazendo agora essa caridade de ajudar as pessoas, penso que, como diz a Bíblia, a caridade cobre uma multidão de pecados. Amém, Padre, amém. Que a gente possa ter um pouco mais de calma, né, como o senhor disse, porque, assim, falando na minha visão, sabe, eu comentei com o Padre Max, agora há pouco, no fim da missa, vão fazer 2 anos de pandemia. Lá na minha casa, até semana passada, até mês passado, estava tudo tranquilo. A gente tinha conseguido passar 1 ano, com a graça de Deus, sem ter nada. Meu irmão passou por uma cirurgia séria, não teve nada, não pegou nada do hospital, graças a Deus. Mas a minha mãe, a gente não sabe como, não sabe de onde, ela testou positivo. A parte, assim, vamos dizer, pior, que é a do contágio, né, passou, mas
padre, é uma coisa tão assustadora. Eu tive que ficar de molho, né? Como diz meu pai. A gente teve que ficar de molho muito tempo mesmo, da cozinha para comer para o quarto. No quarto o dia todo eu tive que parar de trabalhar, né? Porque o meu trabalho, ele me exige ter que ir presencialmente, eu tive que parar de ir. E eu só senti a pandemia de verdade com a minha mãe testando positivo, porque enquanto estava no meu vizinho, enquanto chegava eu falava, porque parente do fulano morreu, porque enquanto teve tias minhas que deram positivo, que pegaram, e eu ainda assim, pegou, né, infelizmente, vão ficar bem, mas não era comigo. Quando chegou na minha casa que eu senti. Teve dias que eu chorei, teve dias que eu falei, Deus, não aguento mais. E aí eu percebi que a gente está precisando ter um pouco mais de calma e um pouco mais de fé. Porque quanto mais desesperado a gente ficar, pior vai ser a situação. Então, assim, eu faço das palavras do Senhor as minhas. Ter calma e ser firme na oração. Porque se a gente desistir, então, vai ser uma bagunça só. E agora a gente tem que também viver o isolamento, tanto quanto possível, né? Se sair, vai para onde precisa e tal, para o trabalho, para buscar alguma coisa no supermercado. Quem puder ficar em casa, que fique, porque quanto mais isolamento, já que não temos vacina, é a única forma de você fazer o contágio diminuir de intensidade. E parece-me que a nossa cidade, de fato, o contágio está bem alto. E aí, com essas 3 semanas que tivemos aí de praticamente lockdown, né, não está diminuindo. Então, precisamos fazer mais isolamento. Então, você fazendo isolamento, você está fazendo a caridade para o seu próximo. Para si também. Só explanando mais um pouco sobre esse assunto. Estou falando de uma experiência que eu tive na minha casa. Enquanto a gente estava isolado, né, igual principalmente meu irmão, que ele fez a cirurgia, tem recuperação, mas está muito bem, graças a Deus, a gente não tinha o costume de rezar o terço. E aí, cada um no seu quarto, tanto meu pai e minha mãe no quarto deles lá, eu no meu quarto, meu irmão no dele, a gente passou a rezar o rosário de madrugada, porque está tendo com o Frei Gilson, e a gente passou a acordar de madrugada para rezar o rosário. Nos primeiros dias, estava só minha mãe. Eu não vou mentir para o senhor, eu rezei uma vez só, pelo fato de ter que trabalhar, mesmo em casa, eu acordava cedo, mas a minha mãe, ela está constantemente, e às vezes a gente rezava assim de dia, a gente não tinha muito esse costume. E é uma coisa muito boa, porque só depois da gente, ao invés de ocupar a mente com perturbação, com barulho, com notícias ruins, a gente ocupou com Deus, sabe? A gente passou a rezar, passou a se unir da forma que dava, e a gente conseguiu passar por essa situação, pelos 14 dias mais tristes que um ser humano pode ter, tranquilos. Então, assim, o que o senhor falou é muito importante. Eu já voltei para o meu trabalho, a gente já saiu do molho, como diz o meu pai, e o centro da cidade estava cheio de gente. Eu sei que é início de mês, as pessoas precisam do dinheiro, pagar contas, comprar comida, mas é como dizem, tem os deliveries, os bancos têm os seus aplicativos, então evitar sair porque não é brincadeira. A minha mãe até hoje sente, ela dá falta de ar, ela não é todos os dias que tem a disposição necessária. Então procurar realmente ficar em casa, pessoal, porque sinceramente é a doença mais horrorosa que eu já vi, de qualquer outra. É muito triste. Então fiquem em casa, respeitem as regras, os decretos, porque é só assim que a gente vai conseguir passar por isso. Então é verdade, a gente descobriu o outro lado que está escondido, né, no meio de uma desgraça, encontrar a graça, no meio da escuridão tentar encontrar a luz, né, no meio de uma situação que nós vivíamos, quem sabe até dando pouco valor para a família, agora percebendo que a família é importante,
Se a gente não rezava muito, agora aprender que dá para a gente rezar em casa, né? Se reunir, rezar o terço, por exemplo. Então, eu acho que essa pandemia vai fazer a gente mudar bastante a nossa vida para melhor, caminhar mais com Deus, valorizar melhor as pessoas que a gente ama, participar mais da comunidade. E temos aí também a mídia, né, que a gente pode usar melhor agora, nesse tempo, para a gente se comunicar. Não dá para a gente ter encontro presencial, mas pela mídia nós podemos manter a comunhão. Então, eu acho que essa pandemia também nos obrigou a dar um passo assim de 10 anos na frente, nós como igreja, pastorais, como igreja, para a gente poder usar esses meios modernos de comunicação, como esse que nós estamos usando hoje aqui, para que de fato a mensagem de Deus, né, a mensagem da evangelização chegue a mais pessoas que talvez a gente nem conhece, né? Só o exemplo, esses dias o meu tio faleceu, e eu pude assistir daqui toda a celebração, uma celebração que foi muito bonita, por sinal, porque tinha um bispo e 17 padres, e não parecia assim um velório, parecia assim, como eu dizia, um louvor a Deus pela vida que ele viveu, 89 anos. E eu observei 1.400 pessoas tinham acessado, estavam assistindo, levando para o cemitério 960 pessoas assistindo. Quer dizer, quando que cabe numa igreja 1.400 pessoas? Tinha que ser em tempo de pandemia, numa situação como essa, e as pessoas não podiam dar presença, mas podiam assistir via Facebook, como eu assisti, e assim a gente vê, é o outro lado da coisa. De repente a pandemia nos obriga a nos reinventarmos e a vivermos melhor a nossa fé. Agora, padre, vamos assim falar de uma coisa assim boa, né? Eu queria só que o senhor assim não contasse, não revelasse, mas desse uma explanada nos projetos que o senhor está pensando em fazer por agora aqui na nossa paróquia ou futuramente. Então, acho que não tem segredo, né? Continuar aquilo de bom que está sendo feito, naquilo que já vinha acontecendo, né? E numa palavra se chama tudo evangelização. Então temos que cuidar das crianças, né, na catequese, cuidar dos jovens e adolescentes, também na preparação da crisma, e através do acompanhamento dar para eles aquela alegria de serem cristãos e mostrar que é muito importante dar testemunho na sociedade, como jovens, adolescentes. E também pode surgir no meio vocacionados, que a gente tem que apoiar também, que querem se doar para uma causa maior. Então estamos aqui para ajudar os vocacionados, ainda mais que essa cidade aqui parece uma vocação para fornecer sacerdotes. Aí tem os casais que precisam ser bem acompanhados nos seus matrimônios, e a gente está aí para isso, para ajudá-los. Tem os de meia idade, os idosos e aqueles já de mais idade e doentes, que tem que dar uma atenção toda especial. Então, tudo isso é pastoral, né? Mas, claro que a gente tem como objetivo e meta fazer a qualidade dos leigos, né, crescer, para que eles se sintam à vontade, estando na igreja, ajudando na igreja, naquela pastoral, em especial nas células, que é, digamos, o ponto forte dessa paróquia, e que por aí nós podemos tornar a nossa igreja bem atualizada para os dias de hoje. Hoje não vejo melhor maneira de se evangelizar do que com pequenos grupos, como é o caso das células de evangelização. Então, o meu objetivo maior é justamente dar continuidade ao trabalho do Padre Fábio, que implantou essas células já faz uns 8 anos, e vamos trabalhar sobretudo a formação das lideranças. Se nós tivermos bons líderes, nós teremos uma paróquia bem ministerial, onde o leigo vai fazer a sua parte e o reino de Deus terá muito a ganhar. Amém, padre. Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje, para conhecer mais um pouquinho do senhor. A gente só vai realmente se conhecendo ao longo do tempo. E para finalizar, vamos pedir a bênção do